Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, Dra. Teodora Cardoso, Sr. Rui Baleira, Sr. Carlos Marinheiro, é um gosto tê-los aqui nesta casa. Eu gostava de começar por algumas palavras de enquadramento e depois ir para questões um bocadinho mais técnicas. Fazendo um ponto, aliás, com aquilo que acabou de ser dito sobre a reversão das reformas, a Dra. Teodora Cardoso diz que não sabe. Eu também não sei e não vejo nenhuma reversão de reformas. Eu vejo reversão de políticas, que é uma coisa diferente. Quer dizer, se nós olharmos, se pensarmos nas grandes reformas do país, a reforma do Estado, não vejo onde é que ela esteve na anterior legislatura, a reforma da Segurança Social também não vi nenhuma reforma. E, portanto, não vejo reversão de reformas. O que nós vemos, efetivamente, o governo do PS, apoiado pelos partidos à sua esquerda, é uma alteração de políticas. Isso vemos. Ou seja, o que nós defendemos e o que está contemplado neste programa de estabilidade é a continuação do esforço de consolidação orçamental, mas de outra maneira. Ou seja, na anterior legislatura achava-se que esta consolidação orçamental devia ser completamente transversal, apanhando tudo e todos, ou seja, funcionários públicos, pensionistas e, sobretudo, aqueles mais frágeis e carenciados na sociedade. E a política deste Governo é de facto diferente, ou seja, é manter a consolidação orçamental, mas ter um particular cuidado com as desigualdades, a exclusão social e a pobreza. E, portanto, de facto, há uma reversão de algumas políticas e há uma continuidade de políticas que estavam corretas, mas não há reversão de reformas porque, de facto, não conseguimos identificar, digamos assim, reformas que, de facto, tenham sido revertidas. Há uma alteração de políticas, isso há certamente, porque as nossas prioridades são diferentes, como, aliás, disse o Presidente da República nesta Casa ainda ontem. Já agora queria também, digamos, clarificar algo que a deputada Cecília Meirelles disse e que não é bem, não responde aos números. A deputada Cecília Meirelles falou numa desaceleração do crescimento. Não é verdade. Ou seja, o programa de estabilidade prevê, o programa de estabilidade, que é o que estamos aqui a discutir hoje, sobretudo, não é tanto o documento anterior, prevê uma aceleração do crescimento. O crescimento prevê-se que seja de 1,8 em 2016, 2017 acelera para 1,9, 2,1. Portanto, este documento prevê uma aceleração do crescimento. Nós podemos discutir se é razoável ou não estas hipóteses, mas já agora gostava de, e aqui entro na parte mais técnica, gostava de fazer um pouco a ponte com as próprias previsões do Conselho de Finanças Públicas, porque o Conselho de Finanças Públicas fez, e bem, no documento, portanto, não neste parecer, a doutora Teodora Cardoso já teve a ocasião de dizer que este ainda não é o parecer sobre o programa de estabilidade. Aliás, eu penso que o Ministério das Finanças terá fornecidos elementos adicionais já posteriormente à vossa elaboração deste parecer e, portanto, terão ocasião de, no parecer final, debruçarem sobre uma coisa que ainda não se debruçaram neste parecer, que é sobre, nomeadamente, a previsão sobre os saldos orçamentais e a estrutura da receita e a estrutura da despesa. Isso ainda não foi feito. Portanto, basicamente o que nós podemos discutir aqui, do ponto de vista daquilo que foi apresentado pelo Conselho de Finanças Públicas, é o cenário macroeconómico, e é sobre isso que eu me vou pronunciar. Antes do mais, em relação ao crescimento do PIB, para 2016 e 2017, as vossas previsões nem são muito diferentes das do Governo. Vocês prevêem um crescimento de 1,7, nós prevemos um crescimento de 1,8. Aquilo que difere, efetivamente, é os fatores explicativos deste crescimento. Isso, de facto, difere. E é sobre isso que eu acho que valia a pena nós conversarmos aqui um bocadinho. Já agora, em termos de nota pessoal, eu quero dizer que sou das pessoas que sempre defendi a existência de um Conselho de Finanças Públicas independente. Acho que o vosso papel é muito importante e acho que o documento que apresentaram em março, que vem depois com fecheiros em anexo de Excel com muitos quadros e muitos dados, alguns dos quais eu vou citar aqui, é muito ilustrativo e, portanto, quero reforçar novamente a importância do Conselho de Finanças Públicas e do vosso papel neste debate. E, portanto, quando nós discutimos e analisamos as razões do crescimento e comparamos, basicamente, as previsões do Conselho de Finanças Públicas de março com as previsões do Programa de Estabilidade agora apresentado pelo Governo, a primeira grande diferença é que o Conselho de Finanças Públicas é, neste momento, a instituição mais otimista sobre a evolução do consumo privado em 2016 e 2017, ou seja, prevê um aumento de 2,7%.
Se isto se efetivasse, algo que eu confesso, portanto, se a vossa projeção se efetivasse, há algo que eu confesso que acho excessivamente otimista, o crescimento do PIB ainda seria superior a 1,8, coisa que eu também não acredito. Portanto, há aqui uma questão que eu gostava que vocês explicassem, porque era a vossa previsão de março. Não sei se a vão manter ou não agora nesta análise do Programa de Estabilidade, mas é dentro das três previsões, portanto, Conselho de Finanças Públicas, Ministério das Finanças e Banco de Portugal, é claramente a mais otimista. Digamos que o Ministério das Finanças tem a previsão intermédia, o Banco de Portugal é mais conservador, digamos assim, prevê um crescimento de 1,8 em 2016, E, portanto, eu gostava que falassem um bocadinho sobre isto, porque, como sabem, tão bem como eu, o consumo privado é o principal motor do crescimento económico e, portanto, qualquer variação neste indicador tem logo um impacto no PIB. A segunda questão que eu queria focar é a questão do envolvimento externo. Portugal tem relações comerciais, sobretudo com Espanha, França, Alemanha e Reino Unido. Ou seja, estes 4 países representam mais 51% das nossas exportações. E, portanto, nós temos que olhar para o crescimento destes países e a projeção dos crescimentos nos próximos anos. E quando olhamos para isso, os dados até são relativamente satisfatórios. Ou seja, a Espanha crescerá em princípio a 2,5 em 2016, 2,2 em 2017, portanto cresce mais do que nós vamos crescer. A França, destes 4 países, é aquele que vai crescer menos, 1,5 ou 1,6. O Reino Unido vai crescer também mais do que nós, segundo as previsões do FMI, crescerá cerca de 2,2. Ou seja, para metade das nossas exportações nós temos um mercado externo que vai crescer, segundo as previsões atuais, quer dizer, relativamente bem. E, portanto, do ponto de vista da procura externa, é evidente, e eu corroboro tudo o que a doutora Teodora Cardoso disse aqui, digamos que assino por baixo tudo o que disse. Obviamente que a envolvente externa é sempre incerta, não é? Nós podemos ter uma crise na Síria e no Iraque, podemos ter o Brexit, podemos ter uma data de coisas que não controlamos e, portanto, obviamente, e subscrevo aquilo que disse, sobre a nossa maior vulnerabilidade como país a qualquer, digamos, impacto externo. De qualquer maneira, ou seja, assumindo os riscos que, obviamente, existem, eu diria, e olhando para, digamos, os nossos principais mercados, eu gostava também que esclarecesse se, do ponto de vista da previsão do Governo em relação às exportações, se acha que é ou não razoável, tendo em conta esta evolução da procura externa, em particular das exportações. Para terminar, bom, então termino por aqui, visto que ainda poderá haver mais oportunidade para falar noutra ocasião. Muito obrigado.